a minha gata. Enfim, funções trigonométricas. Tá, ó. Trigonometria vai analisar a parte de uma sequência, de uma função, que faz parte do círculo trigonométrico. Esse é um círculo, né? Que é dividido em 4 quadrantes. Se eu não me engano, é primeiro, segundo, terceiro e quarto. Eu não lembro agora a ordem certinha. Mas, enfim, a gente vai estar usando, geralmente, esse quadrante aqui. Na maioria das vezes. Mas tanto faz, só para calcular a função que vai estar aqui. Se é seno, se é cosseno, alguma coisa assim. Bom, a gente tem aqui o círculo trigonométrico. E o valor de π a gente considera como 180, porque aqui, nesse ponto aqui, 0 graus, nesse ponto aqui é 90, porque aqui tem um ângulo de 90 graus. Então, esse ponto aqui é 0 e esse aqui é 90 graus. Ou seja, π sobre 2, porque π sobre 2, π sendo 180, 90 graus. Então, tá. Aqui vai ser π, 180 graus, né? Esse ângulo aqui é de 180. Aqui vai ser 3π sobre 2, que é igual a 270. Você pega, por exemplo, 3 vezes 180 e divide por 2. Os 180 vezes 3, 0, 24, 3, 4, 5, 540, dividido por 2, que vai dar 2, desce 1, 4, 7, 0, vem pra cá, 270. Ou seja, esse ângulo aqui é 270 graus. E aqui vai ser 2π, porque 180 vezes 2 é 360, então esse ângulo todo é 360 graus. Então, só isso, só a explicação do porquê que o π a gente considera como 180. Agora aqui, a gente vai ver na função de seno. O gráfico da função de seno, ele chama gráfico senoide. Qual a particularidade desse gráfico? A gente vai ter, então, a parte que vai fazer o gráfico, né? Enfim, corpinho do gráfico. Aqui, esse ponto aqui é 0 e a gente separa aqui, sei lá, é π... Não, né? Sei lá, tipo, 2 e 4, vamos supor assim. Então, aqui é 1, aqui é 3. Então, 1, 2, 3, 4, os 4 quadradinhos aqui. A gente separa aqui, geralmente, em 4 pontos, só pra ficar mais fácil. Vamos supor que o nosso período vai ser 4π. Então, nosso P é 4π. Já vou explicar o que significa P. Então, se é 4, 4 dividido por 4 vai ser 1π para cada lado. Então, aqui vai ser π sobre 1, π sobre 2, π sobre 3 e... Não, peraí. Eu confundi com os outros exemplos que a professora deu. Calma aí. Isso aqui é tão simples, eu confundi, ó. Então, aqui vai ser π, 2π, 3π, 4π. O período é 4π, 4π. Opa, 4π. Tá, aí a gente vai, dependendo do valor que a gente achar, fazendo a função de seno, nosso gráfico vai ter uma pequena particularidade que ele vai vir para a parte negativa na grande maioria das vezes. Então, vamos separar em 4 aqui também. Aí fica menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vamos supor que o nosso intervalo nossa imagem, já vou explicar aqui a imagem, é 4 e menos 4. Vamos supor que fazendo a análise da função, que é essa aqui. Na verdade, não é exatamente isso aqui, né? Mas enfim, a gente vai fazer depois. Deu que a imagem é 4 e menos 4. O que significa a imagem ser 4 e menos 4? Significa que o ponto máximo que o gráfico vai chegar é até o ponto 4. O ponto 4 está aqui. E o ponto mínimo, ou seja, mais baixo que o gráfico vai chegar, é o menos 4. O menos 4 tá aqui. Isso aqui pode ser 4 e menos 3, pode ser 3 e menos 4, pode ser 2 e 6, enfim, tanto faz. Vai depender do que o exercício vai te dar de valor. Então, sabendo que é 4 e menos 4, sendo um gráfico senoide, a gente começa do 0, sobe até o 4, desce até o menos 4, a linha do menos 4, a linha do 4. Então, a gente subiu até o 4, desceu até o menos 4 e voltou para o 0 no 4π, que é o nosso período. É importante você fazer os pontos certinhos.
Só que o que eu quero mostrar aqui, por enquanto, o gráfico senoide tem essa particularidade desse formato. Viu que formou isso aqui? Formou isso aqui? Então, o gráfico senoide sempre vai ser assim. Tá? Por enquanto é isso. Aí, ó. Aqui tem uma tabelinha que eu não vou saber explicar direito, porque a gente tá mais acostumado a fazer outro jeito, mas enfim. Dá na mesma. Fica nesse formato sempre quando for seno, tá? Enfim. Agora no gráfico. Isso aqui eu coloquei errado, tá? Não é senoide não, porque isso aqui é de cosseno. Ou é senoide também, eu não lembro agora, mas enfim. Função cosseno. Ela vai ter esse formato aqui, de vale. Um jeito de lembrar se o gráfico vai ser no formato de seno, que é essa cobrinha, ou de cosseno, que é esse buraco aqui, é seno, isso aqui faz um S. Parece que é um S de ponta ao contrário, sabe? Tipo, S. Aí, peraí. Aqui. Ah, enfim, você entendeu. Parece um S. Então, aí, ó, tá vendo? O gráfico cosseno aí, ó. Pá. Ela ficou um dinheirinho, enfim. O seno vai ser assim. Então, o seno vai ser um S, vai parecer um S. O cosseno é o outro. Né? Ou o vale, que nem a professora Janaína falou. Que forma um semelhante a um vale. Vai ser mais ou menos a mesma ideia. Baseando no que a função, os valores que a função der, a gente vai fazer o gráfico. Pode ser que o exercício da peça para você só calcular a imagem, para você só calcular o período, para você fazer o gráfico em si, ou então descobrir qual a imagem, qual o período, ou quais os valores de A, B, C e D com base no gráfico, mas isso aqui eu vou deixar para explicar depois. No caso agora. Vindo para cá. Função seno e cosseno. Aqui. A gente vai ter, o exercício vai dar alguma coisa baseado nessa fórmula aqui. Por que tá Y aqui, tá F de X? F de X é igual a Y. Foda-se, tanto faz, é a mesma coisa. Então, a operação vai ser a mesma se tiver Y, que nem tá aqui, ou se for F de X, tanto faz, é a mesma coisa. Nesse caso aqui. Aí vamos ter que, com base nessa bagacinha aqui, a gente vai ter que a função de x, ou y, é a mais b vezes seno, vezes, entre parênteses, c vezes x mais d. É uma bagunça, eu sei, mas enfim, vamos lá. Esse d significa domínio. O que significa? O domínio sempre, nas funções seno e cosseno, o domínio sempre vai ser todos os números reais, ou seja, todos os positivos e os negativos. Ou seja, temos aqui esqueci o nome, mas enfim, a gente tem aqui tipo 1, 2, 3. Aí aqui a gente tem menos 1, menos 2, menos 3. Então, os números positivos, os que são maiores que zero, e os negativos são os menores que zero, todos eles são números reais. Aí tem número decimal, mas não enquadra nesse caso aqui. É só o número real que você vai usar. Então, o domínio são só os números reais. Aí a gente tem a imagem, esse M que significa imagem, que vai ser o ponto máximo, que não falei agora há pouco, o ponto máximo e o ponto mínimo do gráfico. Então, a imagem é só para você mostrar o limite de onde você vai subir e até onde você vai descer o seu gráfico. Só isso. A imagem, ela se dá por A menos B e A mais B. Ou A mais B, A menos B, tanto faz a ordem que você coloca. O que importa é você fazer o A menos B e o A mais B. Essa vírgulazinha aqui é só para separar. Então, vamos supor que a gente tem o A. A gente descobriu que o A é 5 e o B é 3. A imagem, então, imagem é igual, entre colchetes, A mais B, o A é 5, mais B que é 3, e A menos B, ou seja, 5 menos 3, porque 5 é A e menos 3, e 3 é B. Ou seja, a gente vai ter aqui, a imagem é 5 mais 3, 8, 5 menos 3, 2. Ou seja, nosso gráfico subiria. Não vou fazer proporcional, mas ficaria então algo. Algo tipo assim. Tipo isso. Só que no seno
é bem provável que vá sair número negativo, justamente para ele fazer essa descida aqui. Eu acho que o seno pode ficar só na parte positiva, tipo, acima do zero. Só que com certeza, na grande maioria das vezes, o seno ele vai ficar, tipo, o ponto mais alto no positivo, o ponto mais baixo no negativo. Vai fazer essa descida grandona aqui. Então, isso aqui você ignora. Mas é assim que funciona a imagem, tá? Depois eu apago isso aqui. Aí, o período, a imagem é o limite vertical. Então, é do eixo Y. No plano cartesiano, plano cartesiano, não lembro agora. Enfim, nesse coisinho aqui, nesse gráficozinho aqui, ignora esse desenho, tá? Só pensa nessas retas aqui. Essa reta horizontal é a X, a vertical é a Y. A imagem, ela dá o limite de onde você vai subir e descer na reta Y. Ou seja, aqui, por exemplo, esse ponto mais alto aqui é o 3, porque a imagem era... Cadê onde? Aqui. A imagem era 3 e menos 3. Então, o 3, que é o mais alto, eu subi até o 3, e menos 3 é o mais baixo, ficou na reta do menos 3. Então, o mais alto foi no 3, o mais baixo foi no menos 3, porque foram esses os valores que a imagem deu. Então, a imagem, ela limita até onde você sobe e desce no seu gráfico, no eixo Y. Agora, para o eixo X, para você saber se o seu gráfico vai terminar aqui, aqui ou aqui, você faz o chamado período. O período, a fórmula dele é 2π sobre módulo de C. O módulo, ele é só para mostrar que o valor sempre vai ser... O valor que você colocar no C sempre vai ser positivo. Porque ele, por conferir distância, ele não pode ser negativo. Não tem como ser, eu andei menos 2 metros. Não existe isso. Então, aqui é só por causa disso que isso aqui é módulo, tá? Essas duas barrinhas aqui, por exemplo, é módulo de X. O X é positivo. Mesmo que o X seja menos 150, ele vai ser mais 150, entendeu? É tipo isso. Aí, o período você vai fazer aqui 2π sobre C, módulo C. Eu vou ter que fazer 2 vezes 180, porque foi esse valor que deu aqui. Não, aquele 180 lá, você ignora, você não vai usar pra nada aqui. O que você vai fazer? O período, ele vai aqui, o eixo X, o limite do eixo X, que é dado pelo período, ele vai sempre estar os valores aqui em π. Então, você sempre vai colocar, por exemplo, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, entendeu? É tipo isso. Pode ser 4π, pode ser 6π, pode ser só π, enfim. Você tenta dividir em 4 pontinhos assim, que nem tá fazendo aqui em todos. Por exemplo, 1, 2, 3, 4 risquinhos. Dividir o eixo X em 4, porque fica mais fácil de visualizar. Tá, me ignora meu nariz esfanhoso, porque respirado, enfim. Seguinte. Não sei. A imagem, como eu disse, ela limita o eixo Y e o período limita o eixo X. Então, vamos para um exemplo aqui. A nossa função é 3 seno e x. 3 vezes seno vezes x. Para a gente começar a fazer o cálculo de imagem, de período e depois fazer o gráfico, a gente vai primeiro descobrir os valores de A, B, C e D. Então, analisando essa meio que formulazinha aqui, a gente vê que o A, ele sempre vai estar somando alguma coisa. Não é que o B é positivo, não é isso. O A está somando, ou seja, é A mais alguma coisa. Nesse caso aqui, é assim que funciona. Então, o A você deixa isolado aqui e você vê se tem alguma, na função que o exercício te deu, tem algum número somando com o restante da função. O restante da função é esse aqui, a partir do B para cá. O A, ele vai estar sozinho somando o restante da função. O A pode estar aqui no início ou aqui no final, por exemplo. Tá B vezes seno vezes, entre parênteses, C vezes X mais D, mais A. Entendeu? Então, o valor que tiver aqui no final somando também vai ser o A, independentemente de onde ele estiver. Desde que ele esteja fora do parênteses. Se ele está somando dentro do parênteses, ele é D. Se ele tiver, por exemplo, 3 seno 5x mais 2.
Ai, tá somando, esse aqui é o A? Não, esse aqui é o D, tá dentro do parênteses. Se fosse 5x e o mais 2 aqui fora, esse mais 2 seria o A, entendeu? É tipo isso. Se tá somando, ou é A ou é D. Se tá dentro do parênteses, é obrigatoriamente D, se estiver somando, ó. Tá, você viu o número que tá somando. Ele tá somando, ou ele vai ser A ou ele vai ser D. Ele tá somando e tá dentro do parênteses, ele obrigatoriamente vai ser D. Ele tá somando, mas tá fora do parênteses, tipo aqui, ele obrigatoriamente vai ser A. Então é isso. Aí o A, aqui, a gente vai procurar o A primeiro. Carai. Ó, a função é essa, 3 seno de x. 3 vezes seno vezes x. Quando não tem sinal aqui, é sempre multiplicação, tá? Então, a função é 3 vezes seno vezes x. Não tem ninguém somando. Ah, então ele é zero? Sim, A é zero. Porque zero mais qualquer coisa é aquela coisa. Por exemplo, zero mais x é x. Não vai mudar nada. Porque na soma o zero não muda nada. Agora vamos procurar o B. Então, A é zero, tá aqui, zero. Então, vamos procurar o B. O B, ele sempre está multiplicando com o restante da função. É a mesmo raciocínio para o A. Se está somando e dentro do parênteses é D, se está somando e fora do parênteses ele é A. O B vai ser a mesma coisa. Se ele está multiplicando com todo mundo e está dentro do parênteses, vai ser junto com o X. Ou seja, o valor que você achou não é B, ele na verdade é C, porque o C fica dentro do parênteses. Agora, se está multiplicando, mas está do lado de fora, está multiplicando seno, multiplicando A, ele vai ser B. Então, vamos procurar aqui, ó. Esse 3 aqui, ele está multiplicando com o resto da função. Ah, ele é D? Não, porque ele está fora do parênteses. Não tem parênteses aqui. Então, ele é B. 3 B igual a 3. Vamos procurar o C. O C é a mesma... o C é o outro carinha que está multiplicando. O X, ele sempre vai aparecer. Então, pelo menos, a sua função vai ser seno vezes x. Esse aqui é o mínimo de informação que o exercício pode te dar. Tipo, seno vezes x. Por exemplo, y é igual a seno vezes x. Esse aqui é o mínimo que ele tem que te dar. Se você fizer isso, você vai ver que A igual a 0, D igual a 0, B igual a 1 e C igual a 1. Porque não tem nada multiplicando nem somando aqui. São só os números. Então, a gente olhando pra cá, vamos ver que o C, ele tem que estar multiplicando o x. Tem alguém multiplicando o x? Foca. Ó, o 3 está separado aqui, ele é o B. O seno está separado aqui e o x está separado aqui. Tem alguém multiplicando com a função? Tem, é o 3. O 3 está multiplicando com todo mundo aqui. Então, B é 3, porque ele está fora do parênteses. Não tem ninguém multiplicando com o x. Só que, na verdade, tem. A gente só não precisa escrever. Quando não aparece nada aqui, é 1. Quem que multiplica com o x? O C. Ou seja, o C é igual a 1. C é igual a 1. Tem alguém somando com esse carinha aqui? Tecnicamente, tem. Que é o 0. Só que x mais 0 não dá nada. Então, D é 0. O D você vai cagar pra ele, nem precisa achar, porque ele não muda nada nessa função. Então, você nem precisa ficar perdendo tempo escrevendo D igual a 0, sei lá. Não liga pra ele. Porque ele não muda nada. Você não usa ele em nada nesses gráficos assim. Nada, literalmente, nada. Por enquanto, nada. Eu acho que na tangente vai usar, mas por enquanto não. Agora, vamos fazer a bodeguite aqui. Em quase todos os que estiverem aqui, vai estar aparecendo esse D igual a números reais. Esse R com 2 riscos assim, 2 riscos e o R, ele simboliza os números reais. Só que eles são maiores e menores que zero. Os positivos e os negativos. Você não precisa ficar escrevendo toda hora, porque sempre vai ser assim. Nessas funções aqui, D sempre vai ser o número real. Então, dane-se. O que a gente precisa calcular para construir um gráfico, a maioria dos exercícios pede gráfico. Se não pedir, você não precisa desenhar o gráfico. Ou então, se você vai ver o que o exercício está pedindo. Se ele está pedindo, faça o gráfico das seguintes funções, você vai fazer todo o processo. Procurar o valor dos A, B e C, fazer a imagem, fazer o período e construir o gráfico. Aí você vai ter o exercício pronto. Se o exercício pedir, encontre a imagem de tal função, encontre o período de tal função,
Se tiver pedindo só isso, você só faz isso. Pediu só imagem, só faz imagem. Pediu só período, só faz período. Não precisa nem perder tempo fazendo gráfico. Então, pode ser até, eu acho bem difícil, mas pode ser até que peça só o valor do A, B e C e do D. Mas acho muito improvável que a professora vai pedir isso. Então, você vai ter que achar o valor de A, B e C. O D não precisa, porque não vai mudar nada. Mas, de preferência, na hora da prova, faça o D. E esse domínio aqui, que é onde o gráfico vai se situar, é só número real, só número positivo, negativo, positivo, negativo. Negativo aqui nem vai. Positivo aqui, positivo aqui, positivo aqui, negativo aqui, positivo aqui. Então, só número positivo e negativo que vai usar. Ou seja, só número real. Ai, tô cansando. A imagem, já mostrei como é que faz. A mais B, A menos B. Você tem que achar o valor aqui. Então, para você achar o valor de A, você vê quem está somando fora do parênteses. Para achar o valor de B, você vê quem está multiplicando fora do parênteses. Para achar o valor de C, vê quem está multiplicando o X. Vai estar juntinho com o X aqui, dentro do parênteses. E por que aqui não tem parênteses? Porque aqui é 1 e 0, não precisa botar parênteses para nada. Se aqui tivesse algum valor, estaria entre parênteses. Mas como o X está sozinho, no caso está multiplicando com 1 somando com 0, mas fica X do mesmo jeito, então ele fica sem parênteses mesmo. Aí você achou a imagem, né? Você fez lá A mais B, que é 3, e A menos B, que é menos 3. Você vai saber que ele vai subir até o 3 e descer até menos 3. Você fez o período 2π sobre o módulo de C, 2π sobre 1, que é 2π. Então, você vai dividir esse eixo aqui em 4 vezes, sendo aqui a soma dessas 4 tem que dar 2π. Então, como que fez aqui? Aqui ficou π sobre 2, que é a metade de π, π inteiro, 3π sobre 2, que é 3 quartos de π, 3 quartos de 2π, e aqui 2π. Então, tem que ir até o 2π, só até que tem que ir. Esse tracinho aqui você ignora, você só tem que chegar aqui. Aqui é o que importa, essa parte aqui você nem precisa. Mas esse aqui é só pra mostrar que ele continua fazendo esse movimento aqui. Mas esse aqui você não precisa mostrar, não. Então, você achou a imagem, nesse caso aqui é menos 3 e 3, achou o período, que é 2π, você já constrói o gráfico com esses valores. O seno sempre começa do ponto zero. Uma tática para você fazer o gráfico certinho, bonitinho, tipo proporcional, isso aqui não tá 100% reto, porque aqui, essa distância daqui é diferente dessa daqui, dessa daqui, dessa daqui. Então, tipo, essas divisões estão tortas, então o gráfico saiu torto. Ele sempre vai, e não pode sair pontudo assim, isso aqui tá errado. Você vai fazer assim, 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 redondinho, bonitinho. Por que ele tem que ser redondinho? Porque ele tá dentro de um círculo, estando dentro de um círculo, tem que ser redondinho. Tô cansando real. Então, é basicamente isso. Todo o trabalho que você tem é de achar o A, o B e o C, achar a imagem e o período. Aí você só vai e monta o gráfico. Aí, um macetezinho pra você montar o gráfico de seno, sempre vai sair do ponto zero, que é essa bolinha daqui, esse aqui é o zero. Vai sair daqui. Aí você dividiu aqui em 4 partes, certo? Certo. Nessa primeira parte, vai ser onde o ponto máximo vai ficar. Então, ele vai subir até aqui, em reta, ao ponto 1. Esse primeiro ponto aqui. Depois ele vai descer. Geralmente é nesse aqui. Só que você vai fazer o seguinte. Para você desenhar o seu ponto mínimo, você vai fazer na reta do terceiro pontinho aqui. Ou seja, você desce uma reta, aqui é seu ponto mínimo. Depois você só sobe aqui até o ponto que dá o fim do período. Então, seu gráfico subiu. O ponto alto dele é em reta ao primeiro pontinho daqui. Ele desceu no ponto no meio, geralmente no ponto do meio, veio até aqui na reta do terceiro ponto. Depois ele subiu até o último ponto. Por isso que fica mais fácil se você dividir o gráfico em 4 partes. Porque ponto alto primeiro ponto, desce pelo do meio, ponto baixo no terceiro ponto, volta pro final. Então é só isso. Aí a gente tem o gráfico do cosseno, que a única coisa que muda é o jeito que ele vai ficar. Lembra que o seno é essa cobrinha, o S? O cosseno é o vale? Então, a única coisa que muda é o jeito que você desenha. Você só presta atenção porque, ó, aqui vai estar gráfico seno,
gráfico seno, só que mostrou o cosseno. Se tá cosseno, você faz esse desenho assim, não tem diferença nenhuma. Você calcula a imagem do mesmo jeito, o período do mesmo jeito, o A, o B e o C do mesmo jeito, só muda na hora de desenhar o gráfico. Então, a imagem aqui deu 4 e 6, ou seja, o ponto mais baixo dele é o 4, o ponto mais alto é o 6. O cosseno vai começar do ponto mais alto, vai descer até o ponto mais baixo, no meio dos, mais ou menos no meio das divisões aqui, depois vai voltar para o ponto alto. Então não tem segredo, o seu gráfico tá aqui, dificilmente ele vai chegar na parte negativa, tá? Seu gráfico tá aqui, as divisões estão aqui, pá, tanto faz. Ele vem aqui, aqui e volta para cá. Não tem segredo, é só isso. Você vai colocar a imagem igual, A menos B, A mais B, 2π sobre o módulo de C, entendeu? Tem que prestar atenção para achar o valor de A, de B, C e D. Ó, vamos ver aqui. Temos a função, foca, caramba! 5 mais cosseno de x. Qual que tá o 5 tá somando com todo mundo, tá fora da parênteses, ou seja, o A é 5. O B, ele multiplica com o cosseno. Tem alguém aqui? Não, então B é 1, porque 1 vezes qualquer coisa é aquela coisa. X vezes 1 é x. Aí, o C, ele multiplica com x, C é igual a 1. E o D, que tá somando com x, mas você caga pra ele, porque você não usa ele. Tadinho do D. Aí, então, ficou A igual a 5, B igual a 1, C igual a 1. Então, você faz a imagem do mesmo jeito, período do mesmo jeito. Deu os valores aqui, 4 e 6. Aqui deu 2π também. Divide aqui até o 2π. E o seu limite no eixo Y, 4 e 6. Então, mais alto é o 6, só vai subir até a linha do 6 e só vai descer até a linha do 4. É só isso.